Você sabia que 95% das suas decisões são influenciadas pelo seu subconsciente? Por isso a importância de você ler esse livro aqui. Ela é como se fosse um karaokê, então você poderá ler comigo uma lição importantíssima do livro. Aliás, se a pessoa que começa a ler esse livro não detectar, não entender essa lição, ela não vai entender o livro inteiro. Eu vou ler junto com você esse trecho e vou também trazer para você técnicas de leitura para você encarar esse livro e conseguir reter, compreender e aplicar os ensinamentos dele na sua vida. Vamos começar então. E muita gente me pergunta, né, a importância de entender o começo de um livro. E agora eu quero trazer para você aqui a importância de você entender os 3 pilares. Vamos lá. Todo livro tem uma introdução, todo livro tem um desenvolvimento e todo livro tem uma conclusão. O que acontece? A introdução do livro, geralmente o autor vai falar um pouquinho sobre ele, vai falar um pouquinho sobre a metodologia dele, vai falar sobre os principais pontos que o livro traz. Tem um prédio ali, então imagina que a gente tem um prédio. Embaixo do prédio você tem ali toda uma fundação, que é o que sustenta o prédio. Só que você não vê essa fundação, você só vê o prédio de baixo para cima, né, do térreo até o seu 23º andar. Só que nesse caso aqui a fundação ela é muito importante. E a fundação é a introdução. Se você não entende a introdução, como que você vai entender o desenvolvimento? Como que você vai chegar a alguma conclusão? Então esse trecho que eu vou ler para você aqui está na página 23 e é um trecho que fala justamente uma introdução importante para você compreender melhor essa obra. Aliás, isso que eu acabei de mostrar para você é um pedacinho do que eu explico. Qual que é o meu papel aqui no YouTube, meu papel como educador. Não sei se você sabe, eu tenho mais de 20 a minha metodologia que eu ensino aqui nesse canal do YouTube, o Leitor Faixa Preta. Então continue me acompanhando aqui para você aprender ainda mais técnicas para você destravar a sua leitura. Olha só, página 23, vamos ler aqui. Editor, bota na tela e vamos começar. Uma maneira maravilhosa de conhecer as duas funções, você planta sementes de pensamento na mente subconsciente. Durante grande parte do tempo, nem se dá conta de que faz isso, porquanto as sementes têm por origem sua maneira habitual de pensar. Aquilo que você semeia na mente subconsciente, o que acontece? Para exemplificar para você aqui, nós temos duas mentes. A gente tem a mente consciente e a gente tem a mente subconsciente, certo? Quando você começa a pensar durante o dia, então você começa ali a pensar em coisas negativas, sérias, ou então você acordou inseguro referente ao seu trabalho, ao seu futuro, você está gerando pensamentos, né? E esses pensamentos são sementes. E toda semente ela vai germinar, ela vai se tornar ali um fruto, ela vai se tornar uma planta, uma árvore, ela vai virar alguma coisa muito maior. Então o que o livro quer dizer aqui? Que você nem se dá conta do quanto que os seus pensamentos podem ser perigosos para você. Porque acontece, você é o jardineiro, durante o dia inteiro planta sementes na sua mente subconsciente. Durante grande parte nem se dá conta disso. Aquilo que você semeia aqui vai gerar ações. Então, ao mesmo tempo, se você é muito pessimista, você vai se tornar uma pessoa menos confiante. Por quê? Porque você está o tempo inteiro internalizando, pensando em formas de alguma coisa dar errado. Como é que você vai achar soluções para os seus problemas? Por que eu falo que é um trecho importante? Porque o grande papel do livro é mostrar pra gente como a gente vai plantar novas sementes para que a nossa mente subconsciente tenha ações positivas. E o que é importante você como leitor detectar aqui? Uma coisa que nenhum leitor faz. Se você começar a fazer isso, você vai se destacar na sua carreira, na sua profissão, no seu trabalho, você como pessoa. Nós temos aqui 2 tipos de leitores. Temos os leitores ativos e os leitores passivos, que eu chamo de leitor turista. O leitor turista, ele nunca vai ter resultado com a leitura. E o leitor ativo, ele vai ter muito resultado. Seja ele empreendedor, autônomo, CLT, aposentado, qualquer que seja, ele vai conseguir pegar um livro, ele vai conseguir explicar esse livro para alguém, ele vai conseguir entender esse livro, porque tem uma palavra que esse leitor faz e coloca no seu dicionário, que é a palavra intenção. Ler com intenção. Pare de ler como hobby. Bill Gates, Warren Buffett, as pessoas mais bem-sucedidas e inteligentes da nossa sociedade são pessoas que leem com intenção. O que é intenção? Pensa no seguinte, como que hoje o seu subconsciente tem te atrapalhado? O excesso de pensamento negativo, por exemplo, faz você ser um profissional pior? Faz você ser um pai pior? Uma mãe pior? Um filho pior? Um funcionário pior? Então usa o livro para você melhorar isso. Por exemplo, eu era um cara muito pessimista. Eu era um cara que eu achava que nunca o sucesso ia bater na minha porta, porque eu sou daqui pra média, sempre frequentei colégio público, eu que paguei minha faculdade, eu nunca tive um pai e uma mãe que me pagasse faculdade, até porque eu perdi meu pai muito cedo, então eu virei arrimo de família. Então o que acontece? Eu sempre tive um ambiente um pouco de escassez ali.
Então, quando eu comecei a crescer na carreira, aquilo me gerou até síndrome de ansiedade, síndrome de pânico. Olha só, porque para mim era muito novo. Então, quando eu recebi um salário, sei lá, de 6 mil por mês, que era um salário que nunca minha mãe, minha irmã teve, aquilo para mim gerou até ansiedade. Será que eu sou merecedor disso tudo? Olha que loucura. O que eu tive que fazer? Eu tive que pegar e começar a ler com intenção. Se você não ler com intenção, você não vai ter ação. Então, se você não ler com intenção, você não vai ter ação. E ação é o que você mais quer com a leitura. Você quer agir com vinho, mas você tem que parar de ler do modo turista, que é aquele modo assim que você pega o livro para ler sem fazer marcações, sem anotar, você simplesmente passa no livro como se estivesse visitando um país novo, um lugar novo, onde você quer o mais rápido possível visitar aquilo e conhecer o próximo lugar. Então não seja assim. Imagine a mente subconsciente como uma camada de solo fértil no qual brotam e florescem todos os tipos de sementes. Sejam elas boas ou más. Olha isso, sejam elas boas ou más. Ou seja, o seu cérebro, ele não consegue identificar se um pensamento que você tem é ruim ou é bom. Então, se o pensamento que você tem é bom ou se o pensamento é um pensamento ruim, seu cérebro não consegue identificar. Só que ele vai ter a cardos, vai colher figos? Interrogação. Todo pensamento é uma causa e cada situação um efeito. E esse é o motivo porque é tão essencial que assuma o controle dos seus pensamentos. Dessa maneira, você poderá gerar apenas situações desejáveis. E aí, a partir disso, o livro fala sobre cura, o livro fala sobre otimismo, o livro fala sobre você visualizar bens materiais que você quer. Não somente bens materiais, mas talvez conquistar aquela pessoa que você tanto quer, seja uma pessoa que você está começando a conhecer agora, seja seu filho, quer reconquistar a confiança dele, por exemplo, ou reconquistar a confiança do seu chefe. Tudo isso passa pelos seus pensamentos. Então o livro, ele é um imenso convite a você melhorar os seus pensamentos. Seus pensamentos geram suas ações. O problema é que o subconsciente, ele é como se fosse um iceberg, né? Ele tá aqui, ó, e ninguém vê, mas ele é responsável por 95% das suas decisões. Então esse aqui é um livro, que ele é um livro que ele tem ali algumas coisas práticas, eu vou te falar até sobre isso, ó. Por exemplo, todo final de capítulo desse livro, coloca uma foto aqui, editor, eu vou colocar uma foto aqui, ó, ele tem ali uma espécie de checklist, ó. Ele fala dos pontos importantes. Esses pontos importantes aqui, é importante você não deixar passar em branco. Uma coisa que eu gosto de fazer demais nos meus livros, e assim, gente, o que eu tô trazendo para você aqui é 2% do meu método, tá? Tem muita coisa legal que você pode fazer, mas aqui tem muito mais embasamento, tem muito mais aprofundamento, mas eu quero que você saia desse vídeo aqui já colocando coisa em prática. Então vamos lá, imagine que você está lendo um livro, certo? Um livro, ele vai ter diversos capítulos, né, que sustentam esse livro. Então o que você tem que fazer? Você tem que parar de mirar no livro e procurar entender cada capítulo. Se você conseguir entender os capítulos de forma ansiosa, elas querem ler logo o livro para começar a ler o outro e vai aquela coisa toda, ela acaba perdendo muito da absorção por causa da ansiedade e por causa da falta de técnica. Tem que ter técnica. Tudo que você lê, quando passa uma hora, você já se esquece. Então é normal você pegar o livro no dia seguinte e não se lembrar de nada. Para isso, você precisa o quê? Usar cores, você precisa usar marcações. Inclusive, deixa um like no vídeo aqui. Se esse vídeo aqui bater mais de 1000 likes, vou gravar um vídeo aqui trazendo para você toda a minha técnica de anotações durante a leitura. Mas não adianta nada você ir para as anotações sem você fazer o que eu acabei de falar. Entender sobre a introdução, sobre o desenvolvimento, sobre a conclusão, usar marcações. Sabe o que pode fazer também legal, uma coisa que vai ajudar você a entender mais o livro? É sempre você estudar sobre o autor dele. O autor desse livro, por exemplo, ele é o Joseph Murphy. Pesquise sobre esse cara antes de ler o livro. Isso vai te gerar mais convicção, vai te gerar mais facilidade de entender aquela obra. Inclusive, nessa orelha aqui do livro, sempre vai ter um pouquinho contando sobre o autor do livro. Então veja só, você leu aqui um trecho do livro, você entendeu e você saiu daqui com uma série de técnicas para você começar a colocar em prática, para você melhorar a sua leitura. E o que eu faço aqui todo dia é isso, é ajudar você a prosperar na sua vida, se desenvolver na sua vida pessoal e profissional através da leitura. Então não deixe de se inscrever nesse canal e não deixe de deixar aquele like para que esse vídeo impacte mais pessoas e você consiga fazer com que o nosso país, nosso ecossistema, nosso Brasil mude, porque quem lê enriquece. Até o próximo vídeo.